Olá, gente, tudo bem? Então, vamos continuar, nossas discussões de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os artigos definidos e indefinidos. Para isso, nós vamos utilizar das páginas 49 até a página 51 do livro 2 de vocês. Então, para começar, uma introdução sobre. Então, há classes gramaticais, as chamadas classes abertas, que possuem uma quantidade infinita de palavras, havendo até mesmo a possibilidade de sempre surgirem novas. É o caso, por exemplo, de verbo e de substantivo. Mas existem também as classes, as chamadas fechadas, que, ao contrário, apresentam um número limitado e fixo de vocábulos. Preposições e artigos se enquadram nesse caso. É possível mesmo contar quantas palavras há em cada uma dessas classes. Além dessa escassez, a estrutura desses vocábulos também costuma ser menos complexa. Ainda assim, apresentam função bastante importante na construção do discurso. Nesta seção, estudaremos os artigos, palavras que acompanham os substantivos, determinando-os, diferenciando-se entre si somente quanto ao número e ao gênero, e que podem ser listados da seguinte maneira. Então, nós vamos ver, que os artigos eles são uma classe fechada porque eles têm um número mínimo, de palavras que funcionam como artigo. E aí vamos ver qual é a função deles no discurso, Eles vão vir sempre acompanhando o substantivo, assim como o adjetivo, que nós já vimos. Então, aqui nós temos essa tabela, Os artigos definidos, os, a e as, e os indefinidos, uns, uma e umas. E aí aqui a gente pode perceber, que ele é dividido em masculino e feminino, e em singular e em plural. E aí, a depender do uso, os artigos podem causar efeitos de sentido conforme será visto a seguir. Então, ele modifica o sentido de uma frase inteira, se a gente utilizar o definido ou se a gente utilizar o indefinido. Então, para iniciarmos, analise estes enunciados. Sempre fui craque no futebol. Eu não sou um jogador, eu sou o jogador. Tanto um quanto o, em destaque, pertencem à classe dos artigos. O primeiro é indefinido e o segundo, definido. Percebe-se pelas frases anteriores que ambos os termos estabelecem um contraste quanto ao sentido transmitido. Explique qual é a diferença entre um jogador e o jogador, considerando o contexto no qual esses termos foram inseridos. Então, analisando a frase de maneira geral e depois de forma específica em um e o, qual é o sentido que cada um deles vai transmitir para o leitor, para quem tiver contato com esse tipo de frase. De modo geral, o artigo funciona para indicar se aquilo que ele está determinando já é ou não de conhecimento de um interlocutor. Observe como isso se dá. Então, se a pessoa já conhece sobre o que eu estou falando, eu utilizo um tipo de artigo. Se a pessoa não conhece, se é uma informação nova, eu utilizo outro tipo de artigo. E é isso que nós vamos ver aqui nesse exemplo. Ontem, ao caminhar pela rua, cruzei com uma menina que chorava muito. A menina realmente parecia aflita com algo que supostamente ocorrera pouco tempo antes. Note que, na primeira ocorrência de menina, usa-se o artigo indefinido uma. Já na segunda ocorrência, o artigo usado é o definido a. Isso ocorre porque, inicialmente, o interlocutor ainda não tem conhecimento da menina que chorava muito, ou seja, é uma informação nova. No entanto, logo em seguida, por já ter entrado em contato com essa referência, passou a nutrir alguma familiaridade com ela, ou seja, já tinha escutado sobre a menina. Também é importante saber que, quando não se coloca artigo em frente a um substantivo, cria-se uma ideia de generalidade, ou seja, o artigo pode produzir um efeito de sentido também em razão de sua ausência.
Além disso, os casos em que o artigo é usado quando se faz referência a conceitos universais, ou seja, uma coisa que é de conhecimento global de todo mundo. Então, o estudo é fundamental para se adquirir conhecimento. Então, o estudo, né, o ato de estudar, é uma ação de forma geral em que todo mundo tem conhecimento em qualquer lugar do país, do planeta. Então, eu utilizo o para defini-lo, porque todo mundo já tem conhecimento dele. E aí, gente, vale também ressaltar que a gente pode utilizar a seguinte estratégia, né? A gente sempre vai utilizar o artigo indefinido quando a gente for tratar de uma coisa mais generalizada, de uma maneira mais geral. E os artigos definidos, né, a gente vai utilizar eles de uma maneira mais particular. Então, é uma maneira mais atenta, mais focada. Então, o indefinido ele generaliza, né? É o todo. E o definido ele particulariza. E aí aqui a gente entra nas atividades. Número 2, complete cada espaço com artigo definido ou indefinido, conforme o seu julgamento. E aí aqui vale, né, a gente perceber qual é o substantivo que ele acompanha. Por quê? Se o substantivo estiver no singular, o artigo tem que estar no singular. Se estiver no plural, tem que estar no plural. Se estiver no feminino, tem que estar no feminino. Se estiver no masculino, tem que estar no masculino. Então a gente tem que se atentar a isto também. 3. Leia a tirinha a seguir. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não. O cachorro. E aí, letra A, explique a correção feita por Snoopy em relação à fala da personagem Sally Brown. B. A partir dessa correção, como é possível caracterizar a personalidade de Snoopy? E C. Para a tirinha, que efeito se produz pela contraposição feita entre artigo indefinido e artigo definido? Então, né, quando faz essa troca do artigo que era indefinido para o artigo definido, que efeito isso traz? Traz um efeito de reflexão, de tristeza, de sorriso, de comédia, né, de ironia. Então, observando essa tirinha aí, o que isso traz para o leitor? E é isso, gente. Terminamos aqui nossa introdução por artigo, né? A gente continua, obviamente, na próxima aula. Um abraço, gente.